Fala, meu povo! Hoje então a gente vai trabalhar com a transformação de números racionais. Então, essa primeira aula aqui eu vou trabalhar com vocês a transformação de decimal exato para fração, tá? Então, como transformar um decimal exato em uma fração. Então, se liga aí na diferença entre um decimal exato e uma dízima. É isso que gera bastante dúvidas nos alunos. Quando no denominador vai iniciar com 1 e quando no denominador começa com 9. Então, olha só, gente, aqui você tem um decimal exato. Perceba então que esse número aqui, ele não tem, as reticências ali indicando, que ele é uma dízima, então isso que torna ele um decimal exato. Aqui você tem uma dízima, olha só, as reticências aqui indicam que esse número não tem fim. Então, aqui está um decimal exato e aqui está uma dízima periódica. Então, para trabalhar com a dízima periódica vai ser um jeito. Essa aula aqui está destinada para a gente trabalhar com o decimal exato. Então, para transformar aquele 0,5 ali em fração, eu vou passar um esqueminha aqui na tela para vocês. Se possível, gente, organize o registro de vocês como se fosse um livro de receitas. Então, para transformar de decimal exato para fração, você vai fazer exatamente esse procedimento. Olha lá, você vai pegar, ignorar a vírgula, então qualquer coisa pode até colocar o dedo em cima da vírgula lá no seu caderno. Então, ignora a vírgula e escreve esse número aqui na parte de cima da fração, ou seja, no numerador. Então, esse número 5 ali eu vou colocar aqui no numerador. A parte de baixo, ou seja, aqui no denominador, sempre vai iniciar com 1. Dá uma olhada aqui, eu sempre vou iniciar o denominador com 1. Agora você tem que observar um outro critério aí. Você tem uma casa após a vírgula, olha só, você tem um número ali após a vírgula. Uma casa após a vírgula corresponde a um zero, então você vem aqui e coloca um zero no seu denominador. Observe aqui então que a sua fração ficou 5 décimos. Essa fração é possível simplificar ela, dá uma observada aqui, você pode dividir em cima por 5 e embaixo também você pode dividir por 5. Então, se nós fôssemos simplificar essa fração, você teria 5 dividido por 5 que dá 1, 10 dividido por 5 que dá 2. Então, o correto seria você indicar a sua resposta final como 1/2, tá ok? Esse é outro exemplo, você tem 0,3. Então, você vai ignorar a vírgula e vai colocar esse número na parte de cima aqui da fração. Você vai colocar o 3 na parte de cima da fração. A parte de baixo sempre inicia com 1. Você tem uma casa aqui após a vírgula, então você vai colocar um zero no denominador. Aqui você vai ficar com 3 décimos. 0,3 representado em fração é 3 décimos. Não tem como simplificar essa fração. Aqui já está no máximo reduzido dela. Nesse próximo exemplo, 0,307. Ignora a vírgula e coloca esse número na parte de cima. Percebe que sempre, os zeros que vêm antes ali do número oficial, não precisa escrever ele, 0,307 na parte de cima não faria sentido nenhum, Então, eu coloco somente o 307. A parte de baixo sempre inicia com 1. Você tem aqui 3 números, 3 casas após a vírgula, então isso vai corresponder a 3 zeros, assim como eu coloquei aqui. Ou seja, o nosso denominador é 1000, 307 sobre 1000. E nesse exemplo aqui você tem 0,0286. Então, ignora a vírgula, coloca esse número na parte de cima. Percebe que esses zeros aqui antes do 286 não faz sentido nenhum, Então, por isso que eu coloco só o 286. A parte de baixo sempre inicia com 1. Você tem aqui 4 casas após a vírgula, 4 zeros. Então, o nosso denominador aqui seria 10.000. De novo, gente, essa é uma fração que é possível fazer a simplificação dela. Então, eu posso dividir em cima por 2 e embaixo também é possível fazer a divisão por 2. Aqui, então, o nosso resultado final. 186 dividido por 2 seria 143. Embaixo, 10.000 dividido por 2 seria 50.000. Então, a tua resposta final deveria ficar nesse formato aqui. 143 dividido por 50.000. Escreva bem bonitinho lá no seu caderno, nos seus registros, Aqui a prof escreve com o mouse, então fica um pouco feinho.
E na próxima aula, gente, eu vou estar trabalhando com vocês, então, como transformar dízimas simples para fração, tá? Então, até a próxima, galera!